Ponto 4. O discurso de Tiago. Vamos ver aqui, mas antes de falar sobre Paulo, quando ele briga com Barnabé, e aí eles saem, Barnabé leva João Marcos junto para a segunda viagem missionária. Mais à frente, quando Paulo estava preso, Paulo vai pedir que João Marcos volte, né? Que está escrito no livro de 2 Timóteo 4, verso 11. Que daí Paulo pede João Marcos de volta e fala que é útil no ministério. O útil no ministério, eu creio, que é a parte dessa de escrever, do texto, entendeu? Eu acho que Paulo vai ali ensinar ele como que ele escreveu esse livro de todas as coisas que ele tinha para escrever no livro de Marcos. Vamos lá. Então, o discurso de Tiago. Tiago, o justo irmão de Jesus. Então, lembrando que esse Tiago aqui, ele era o líder, ele era o pastor em Jerusalém. Muitos acham que é Pedro, por Pedro se destacar mais nos textos bíblicos, então acham que é Pedro, mas não é. É Tiago, que era irmão de Jesus. Até porque esse Tiago aqui não acreditava no ministério de Jesus, tá? Depois que Jesus ressuscita, depois disso que ele começa a crer. Que Jesus aparece para eles, ele começa a crer e depois ele se torna o líder. Ele crê tanto que ele se torna o líder em Jerusalém. Após ouvir o testemunho, reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um povo e seu nome. Fundamenta sua proposta das Escrituras, citando Amós 9:11, mostrando que a inclusão dos gentios já fazia parte do plano redentor. Assim, afirma que a missão gentílica não contradiz a revelação, mas a cumpre. O concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstências de práticas que comprometiam a comunhão, idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada com sangue. A decisão é comunicada por cartas à igreja gentílica, enviada com Paulo e Barnabé, Judas e Silas, reafirmando a direção do Espírito Santo. Então, até aqui, para fechar esse pedaço, eles entraram num concílio, conversaram entre eles, falaram assim, não, a lei não é necessária, mas algumas coisas pode-se continuar cumprindo, que é ao comer carne sufocadas, que nem Paulo vai dizer ali. E essa era uma carta que foi levada às igrejas, ensinando a elas, como elas não tinham Bíblia, ensinando a elas o que eles deveriam se fazer e se portar. Então, imoralidade sexual, e idolatria e carne sufocada. Eu vejo, quando eu estudo a história da igreja, que daí eu estudo a história de Coríntios, a história de Efésios e a história daquela época, eu vejo essas três coisas como que existia muito naquela época. Tá? Hoje, no nosso mundo, na nossa atualidade, existe a propagação daquilo que não presta, a velocidade com que se propaga. Naquela época não tinha isso, mas era assim, vários templos de deuses, e todos esses deuses, o sacrifício era feito sexualmente. Tá? Só para os irmãos entenderem, existiam homens e mulheres que ficavam dentro do templo, a pessoa ia lá, levava o sacrifício àquele deus, eles se deitavam, faziam orgias, faziam coisas horrorosas lá dentro, depois a pessoa ia embora. E era o meio deles fazerem o culto e o sacrifício ao deus deles. Então, quando fala imoralidade sexual aqui, é por causa disso que tinha muito naquela época, com esses deuses. E a idolatria, que já é ligada na imoralidade sexual, a carne sufocada, e que era usada também, às vezes, como não pode comer o sangue. Isso daí é uma lei que vem direto de Deus, né? Que é para ser derramado o sangue. Mas existe, abrindo parênteses aqui bem rapidinho, é uma coisa bem legal, uma curiosidade. Alguns historiadores, que nem eu falei, gostam de estudar. Eu acredito, se o irmão quiser acreditar, acredita, não tem problema nenhum. Alguns historiadores acreditam que Deus fez isso de matar e derramar o sangue é vida. Tinha que jogar o sangue na terra porque o sangue é vida. Esse é o intuito de Deus, tá? Mas alguns acreditam que, antes de Deus dizer isso, por que Deus disse isso do sangue? Antes de fazer isso, as pessoas faziam o quê? Pegavam um animal, eles não tinham geladeira. Eles arrancavam a perna do bicho e costuravam. Aí deixavam o bicho vivo sem uma perna e comia a perna. Aí isso eu li de uns historiadores de costumes bem antigos, da época dos homens. E o homem é mau, filho, o homem é cruel. Eu creio que eles faziam isso aí. Aí arrancava a outra perna, depois de um tempo, costurava e deixava o bicho sem duas pernas. Ia comendo o bicho pela metade. Quando não tinha mais jeito, eles acabavam de matar o bicho. Tá? Então,
Vocês entenderam, né? É uma curiosidade. É uma curiosidade. Aí Deus vem e fala assim, não, o sangue é vida. Então, eu creio que na Bíblia, e a Bíblia fala que o sangue é vida, Deus manda derramar porque o sangue é vida. Acredita-se Deus, quando fala sobre a circuncisão para Abraão, tinha coisa a mais aí. Deus vai mandar você cortar a pele do órgão masculino, só vai, corte a pele, só arranca um pedaço de você e já está certo isso daí. Entendeu? Tem um propósito nisso. Deus não faz as coisas sem propósito. Entendeu? A aliança de Deus podia ser até verbal. Abraão, vamos fazer um pacto eu e você aqui. Eu cumpro com a minha palavra. Enquanto você cumprir com a sua, você tem a minha. Então, esse é o pacto que Deus fez. Agora Deus fala, não, corta aí um pedaço aí e tal. Mas tem um propósito. Sabe qual era o propósito? Deus já vê lá na frente. O povo vivia escravo dentro do Egito. Mais de 1,5 milhão de pessoas. Sabe o que Deus fala? Os homens tomavam banho? Sim ou não? As mulheres tomavam banho todo dia? Sabe o que era feito? Era lavado só o pé, era lavado só o pé, colocado o óleo, o azeite na cabeça, por causa do cheiro, e aí era lavado só o pé, porque as pessoas quando sentavam de um lado, e a outra ficava perto do pé do outro. Era lavado o pé. De vez em quando, a pessoa se limpava com um pano, água, um pouquinho de pano, uma água, passava um pano no corpo. Quando era perto de um rio, era muito difícil eles se lavarem no rio, porque eles não ficavam nus. Então ia lá, passava uma aguinha mais ou menos ali, e era muito raro, não tinha banho. Então o que acontece? O homem não tomava banho, né? E aí o homem com aquela pele juntava-se sujeira. Isso causava infecções. E essas infecções, muitas das vezes, o homem passava para a mulher. E aí isso virava uma bagunça só, né? Pessoas doentes, pessoas que morriam. Então acredita-se, tá? Que Deus pede a parte de cortar o crepúsculo, porque daí aquela parte fica livre de sujeira e livre de infecções. E não era passado. Foi isso, de questão de saúde, tá? É uma questão de saúde. Vamos lá? Vamos continuar aqui, mas é bem legal isso aí, algumas curiosidades bem interessantes. Por isso que eu digo sobre a importância de você ler alguns livros e conhecer bastante coisa. Tem. No judaísmo tem. A criança nasce, né, com 8 dias, é cortada, depois aos 12 anos ela começa, aparece o encaminhamento dela dentro do templo, aprender a ler sobre a palavra, a Torá e tudo mais, e tem todo o ritual deles. Então tá, vamos lá. Então fechamos aqui, vamos continuar aqui. A decisão do concílio revelou que a graça preserva a unidade da igreja e é a mesma que Deus oferece como um dom de salvação a todos, sem distinção, tá? Então a salvação é para todos, sem distinção. Vamos lá. Parte 2. Um presente de salvação para todos. O que é a graça de Deus? A palavra grega, charis, acho que é assim que pronuncia, significa favor, bondade e dom merecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o homem, não por obras ou mérito, mas por amor e misericórdia. Efésios 2, 8 a 9. Diante do drama universal do pecado que separou toda a humanidade de Deus, Romanos 3, 23, a graça se apresenta como um único meio de reconciliação. A lei revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede a vida, pois aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo teve um problema grande com isso aqui, né, presbítero? Teve ou não teve? As pessoas acharam que por superabundar a graça, então se superabundasse o pecado, a graça seria maior ainda. Por isso que a gente está citando bastante e eu incentivo muitas pessoas a lerem. Leiam a Bíblia, leiam livros que apoiam a Bíblia. Porque daí você vai entender melhor, que nem Paulo teve problema. Quando você estuda a Bíblia, você lê a Bíblia primeiro e lê lá o livro de Coríntios todo. Depois que você lê o livro de Coríntios, você compra um livro de Augusto Nicodemos que chama assim, Minha Graça Te Basta. O livro, ele comenta versículo a versículo do livro de Coríntios e você entende o que acontecia naquela igreja na época e os conflitos e as dúvidas e as heresias que queriam entrar ali onde Paulo combate com a igreja de Coríntios. Pode ver que eu acredito que Coríntios é quase a maior carta que tem, não é, de Paulo? Porque capítulo 1 e 2, acho que deve ser. E tinha tanta coisa para dizer assim, as outras têm cartas que são minúsculas. A igreja que Paulo mais gostava, sabe qual é? Qual era, presbítero, você lembra? A carta com que ele escreve com amor, com carinho, menos exortação? Filipenses.
Então, por isso que eu falo, a oportunidade. O que acontece? Quando você lê Filipenses, você vê, olha, legal, Paulo falou bastante coisa ali para aprender e tal. Mas quando você lê um livro de apoio e você ouve o comentarista falar assim, ó, a carta que Paulo mais gostava era Filipenses. Aí você olha, aí você vai ler Filipenses, você lê Filipenses e você fala, verdade. A importância de você ler os livros de apoio. Não, é que eles eram bons, se você ler com detalhe, de riqueza, ó, versículo a versículo, eles eram, Paulo, ele fala assim, ele defende, e ele fala com eles, com amor, com carinho, não, ele exorta, mas é bem pouco, é bem menos. Se você, porque você veja bem, Paulo, ó, se você vê bem, Paulo, na carta, a carta aos Coríntios, a carta aos Coríntios vai falar que tinha um homem que era casado com uma mulher, e aí o rapaz, a mulher era madrasta, o rapaz dormia com a mulher. E aí Paulo vai exortar a igreja sobre isso. Esses tipos de coisa não tinha na igreja de Filipenses. Então, vários problemas teve isso, mas é isso. As cartas de Paulo eram direcionadas, ou ele começa assim, eu tenho vontade de ir aí, mas ó pra você ver. Olha que legal aqui, ó. Olha que legal aqui, a parte de você ter uns estudos a mais para você entender, tá? Eu não tô falando porque eu tenho, porque eu gosto, eu tô dizendo só para os irmãos entender. Ó, Paulo escreve para exortação. Teve alguns lugares que Paulo escreve assim, eu quis ir até vocês, mas eu não vou. Eu só vou mandar a carta. É assim que está acontecendo aí, assim. Aí, dá a entender o quê? Eu não vou, porque eu já não tenho a paciência muito boa. Então eu não vou porque eu vou me irritar, eu vou me exaltar aí, então eu só vou mandar a carta é só aqui, pelo menos vocês leem a carta e já sabem o que eu estou querendo dizer, entendeu? Daí, no futuro, para frente, quando... Tá entendendo? A riqueza da Bíblia é isso aí. Então a gente, né, irmão, às vezes você dá risada, né? Eu tava lá, eu vou trabalhando, eu fico com fone no ouvido. Aí eu vou trabalhando, fico com fone no ouvido e vou escutando a Bíblia. Sem mentira nenhuma, irmão. Tem hora que eu choro, tem hora que eu rio, tem hora que eu dou risada, tem hora que eu acho engraçado, tem hora que eu acho tremendo. Você começa a ouvir e você... Eu acho que a parte que mais me deixou... Corrigir, é isso aí. O que eu acho que me deixou assim, que eu dei muita risada, mas eu também fiquei muito triste. Foi quando Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, olha o tom de voz de Deus, Moisés, por 10 vezes esse povo tem murmurado contra mim. Cara, não precisa nem explicar mais, não precisa nem falar mais. Isso mostra indignação. Por 10 vezes, mas assim, não foi hoje, amanhã e depois da manhã. Passava-se anos. O povo ficou 40 anos lá. Então, começava bem. Tá tudo maravilhoso, dança, adora o Senhor. Aí daqui passava 1 ano, 2, 3, ia acomodando, eles iam ficando... Aí eles começavam a enjoar daquilo, e estava tudo bom, e para eles não tinha começado a enjoar, estava tudo bom, tinha que arrumar um problema. Aí, não, que isso, e reclamava contra ele, murmurava contra Deus. Ninguém estava contando, mas Deus estava. Aí Deus, por 10 vezes, esse povo tem murmurado contra mim. Mas eu dou muita risada, mas também choro e me alegro com a palavra. Então, bom, o que é graça? Eu li aqui sobre o significado favor, bondade, imerecido do Novo Testamento. A graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o homem, não por obras ou mérito, mas por amor e misericórdia. Esse obras e méritos, lembrando que quem nos leva à salvação nos convence do pecado para nos levar a Cristo, para a salvação, é o Espírito Santo. Isso, presbítero? É o Espírito Santo. Acho que Gálatas 5, que fala, 3, não é? Se não estiver enganado, não lembro. Ou era 3, 5. Acho que é Gálatas 3, capítulo 5, versículo 5. É que daí lá fala assim que nós somos lavados, regenerados, né, limpos pelo Espírito Santo. Então esse trabalho agora é dele. Quando eu vejo Jesus falar que é necessário que ele vá, que se ele não for o homem, o Espírito Santo não vem, se o Espírito Santo não vier, não convence o homem do pecado, meu ponto de vista, acredito sim que Cristo fez a parte dele, que era morrer na cruz. Que ele é o sangue dele que nos limpa do pecado. Mas a necessidade do Espírito Santo leva até ele.